A numerologia e a prosperidade. Se você já estuda numerologia ou se está entrando nesse mundo agora, com certeza você já se perguntou como eu posso fazer para prosperar mais através dos números que aparecem no meu mapa. Me chamo Letícia Hoffman, trabalho com numerologia quântica e vou falar um pouquinho sobre a prosperidade dos números. A primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente começa a estudar numerologia e estudar os números é que eles não são matéria, eles são arquétipos, eles são frequências vibratórias. Eles estão relacionados a símbolos, mas o seu significado está muito mais ligado às verdades primordiais. Pitágoras dizia que os números eram a forma como Deus governava o mundo. E quando a gente estuda um pouquinho mais de geometria sagrada, a gente começa a perceber esses padrões numéricos, né? A sequência Fibonacci, a proporção áurea, que são vibrações que mostram, né, que trazem uma decodificação de como a natureza acontece. E esses padrões numéricos, eles estão em todas as partes da criação. Quando a gente começa a entender isso, a gente vê que, através da numerologia, quando a gente estuda a frequência dos números, a gente está tentando se aproximar dessa frequência no nosso microcosmo, digamos assim, né? A conexão do número com a personalidade psicológica deles, digamos assim. No entanto, não é a verdade primordial sobre eles, porque tem muito mais coisa por trás que muitas vezes a gente não percebe. O número a gente não vê, ele é uma frequência vibratória, ele é como se fosse uma nota musical, que pode sim oscilar. Uma nota muitas vezes ela desafina, então basicamente o número tem essa frequência, mas todas as características que ele tem são neutras. E cada número ele tem polaridades, só que essas polaridades estão ligadas a uma energia da trindade, digamos assim. Todos os números, independente de qual for, possuem uma frequência feminina unida a uma masculina que gera uma terceira frequência que seria uma frequência neutra. Então não existe um número somente masculino ou somente feminino. Todos os números eles têm a energia da trindade dentro deles. Isso é uma coisa um pouco complexa da gente entender, mas os números eles não podem ser entendidos somente de forma racional, nós precisamos nos conectar com eles, nós precisamos buscar de forma mais profunda a meditação para a gente entender a frequência vibratória que eles trazem e que eles estão manifestando dentro do nosso campo, né? Dentro da nossa experiência material. Então eu costumo dizer que os números que se apresentam no nosso mapa é como se eles estivessem compondo a nossa música pessoal dentro dessa experiência terrena. Ele não é a verdade primordial, porque a gente sempre tem que lembrar que nós somos um ser espiritual vivendo uma experiência material. Então os números que se apresentam no nosso mapa, eles estão falando dessa música referente a esse momento do espaço-tempo e não a verdade primordial do meu eu superior, do meu eu sou, tá? Então a gente precisa entender a frequência de cada número para entender como que a gente pode usar isso na nossa prosperidade no nosso dia a dia. Então agora eu vou falar sobre a frequência de cada um dos números e como que você pode utilizar na sua vida para que você prospere mais. Lembrando que o ideal é que sempre você se conecte com os números que se aparecem na sua numerologia pessoal, porque esses números estão falando sobre as energias daquilo que você vem aprender dentro dessa experiência, estão conectados ao seu propósito e à sua missão de vida. Não existe acaso no universo. Então, se você vem com uma configuração numérica no seu mapa pessoal, é porque você precisa manifestar o potencial máximo dessas energias. É como se fosse, metaforicamente falando, o seu superpoder. Quando você se conecta profundamente com a energia desses números, você desperta dentro de você um poder extraordinário que faz com que você tenha uma capacidade de manifestar abundância e prosperidade na sua vida e também a plenitude para que tudo flua de forma mais fácil. Por isso, é preciso entender que não existe número ruim ou número bom. Todos os números são perfeitos, porque eles estão ligados às verdades primordiais. E como eu expliquei antes, eles têm as suas polaridades, que são 3, né? Aquela polaridade masculina, feminina e uma polaridade neutra. E dentro dessa polaridade masculina e feminina também não existe esse lado ruim ou bom. Na verdade, é uma característica que se manifesta naquele número
E nós, enquanto seres que possuímos consciência, temos a capacidade de manifestar essas características. Nós podemos escolher como a gente vai manifestar isso. Claro que muitas vezes a gente faz isso de uma maneira inconsciente. E agora você vai entender um pouquinho mais a frequência dos números e vai poder encontrar como você pode prosperar com a energia dos números do seu mapa. Então começamos falando sobre a frequência do número 1. O número 1 é um número agitado. A frequência dele é a frequência mais agitada, mais impulsiva. Por isso que ele está ligado à independência, à originalidade, a abrir caminhos. Quando a gente tem o número 1 em alguma parte do nosso mapa numerológico, é porque nós temos em nós essa frequência mais agitada que faz com que a gente vá para o mundo, com que a gente consiga manifestar aquilo que a gente deseja com muita rapidez. No entanto, a energia do número 1 ela é uma energia mais autocentrada. Então, as pessoas que têm número 1, elas precisam desenvolver a liderança, uma liderança equilibrada. Elas precisam priorizar os seus desejos, os seus sonhos. Só que, se essas pessoas estiverem em desequilíbrio, ou seja, estiverem com a sua música desafinada, elas podem ir lá para um excesso dessa energia, que é se tornarem autoritárias demais, né? Donas da verdade. Ou se essas pessoas estiverem com uma frequência baixa da energia do número 1, elas vão se tornar muito vitimistas, elas não vão ter coragem para agir. Então, quem tem o número 1 precisa trabalhar sua independência, sua originalidade, não importa a área onde esteja, principalmente na questão profissional, precisa encontrar esse equilíbrio, precisa manifestar esse desejo, essa vontade de fazer as coisas. Assim você prospera. O número 1, ele tem que abrir caminhos. Então, quando essa pessoa que tem número 1, ela está no controle da sua vida, ela se torna um co-criador da sua realidade. Todos nós somos co-criadores da nossa realidade, mas o número 1 ele vem para abrir os caminhos, ele vem para ser original, ele vem para ser pioneiro naquilo que ele faz. Então ele vai prosperar quando ele estiver conectado com essa energia. Ah, mas você tem o número 1 e você está lá no excesso ou na escassez. Como buscar essa conexão? Primeira coisa, o fato de você tomar consciência disso e você buscar essa conexão, toda essa mudança já começa a acontecer internamente. O número 1, ele é ativado pela cor vermelha, né, que é uma cor de ação, e ele pode ser equilibrado pela cor laranja. Da mesma forma, ele está muito ligado ao chakra básico. Então, quando você estuda um pouco mais sobre o chakra básico, busca equilibrar esse chakra, você também está ativando as energias do número 1. Depois, nós temos o número 2. O número 2, ele é um número mais feminino. Ele também tem a polaridade masculina dentro dele, mas ele é um número mais introspectivo. Então, as pessoas que têm o número 2 em alguma parte da sua numerologia precisam trabalhar a paciência, a calma, a cooperação, né? O trabalho em equipe. Então, essas pessoas trazem dentro de si esse potencial de manifestação. No entanto, se essas pessoas elas estiverem em desequilíbrio, elas podem ir lá por um excesso dessa energia, que é se tornarem totalmente dependentes de outras pessoas, não conseguirem agir na sua vida, sempre esperando um fator complementar. Ou então lá numa escassez se tornam muito vitimistas, né, muito apáticas. O que a gente tem que lembrar? O número 1 ele vem abrir caminhos. O número 2 é aquela pessoa que tem a capacidade de ser um líder, mas um líder mais nos bastidores. É como se fosse um ator coadjuvante de um filme. A gente tem o ator principal e muitas vezes quem ganha o Oscar é o ator coadjuvante, porque ele se destaca na atuação do filme. E assim pode ser com o número 2. O número 2 ele não precisa ficar o tempo todo nos bastidores. Ele pode sim assumir essa liderança, mas sempre complementando, né, com outras pessoas. Por isso que a gente fala que as pessoas 2, elas têm capacidade de andar junto com grandes líderes, elas têm uma capacidade diplomática muito grande. Então, quando essas pessoas conseguem encontrar o equilíbrio na sua vida, elas prosperam, elas se destacam. São pessoas que elas vão brilhar quando elas estiverem numa sociedade com alguém que tenha mais impulsividade, uma pessoa que vai para o mundo e elas são aquele equilíbrio nessa sociedade. Então, são pessoas que vão prosperar através desse trabalho em equipe.
O número 2, ele é ativado pela energia da cor laranja, ele também está ligado ao nosso segundo chakra e ele pode fazer com que você consiga ter uma maior conexão nos seus relacionamentos. Então quem tem número 2 também tem que trabalhar esse segundo chakra para que possa manifestar de uma forma mais harmônica e elevada as suas relações, porque é aí que o número 2 prospera. E aí, lá no número 2, nós temos uma peculiaridade que são as pessoas que têm o número 11. E lá no final eu vou falar sobre os números mestres, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a frequência vibratória do número 3. O número 3, ele é a junção do 1 e do 2. Ele traz uma frequência vibratória mais impulsiva, mas ao mesmo tempo também cooperativa. O 3, ele representa a trindade, ele é um número sagrado, é a manifestação do nosso espírito. Por isso que as pessoas que têm 3, elas têm o poder da comunicação com elas. O 3 representa a nossa criatividade, ele representa a nossa criança interior. Então as pessoas que têm número 3, elas precisam desenvolver a sua autoexpressão, a sua comunicação, a sua jovialidade, levar a alegria de viver. São pessoas que normalmente têm um lado mais humorista, né? São pessoas que gostam de se comunicar, mas se elas estiverem num excesso, elas se tornam muito fofoqueiras, elas ficam sempre envolvidas em situações triangulares e isso pode fazer com que elas percam a energia, às vezes elas perdem o foco com muita facilidade. Se elas estão numa escassez, elas podem se tornar pessoas extremamente tímidas, que não gostam de se expor. Então, quem tem número 3 precisa encontrar o equilíbrio da sua comunicação, falar, trazendo as palavras do coração, trabalhando a sua autoexpressão. O 3, ele tem ligação com o nosso terceiro chakra, que é o do plexo solar. E esse terceiro chakra, ele tem a cor amarela. E essa cor amarela traz muito a expansão, a criatividade, a autoconfiança. Mas ao mesmo tempo, o 3 também está ligado ao nosso chakra laríngeo, que fala sobre a comunicação, a nossa capacidade de passar o nosso conhecimento para outras pessoas. Então, quem tem número 3 precisa trabalhar o equilíbrio desses dois chakras, tanto da autoconfiança quanto da capacidade de se comunicar com o outro. E essa comunicação muitas vezes não vai acontecer somente através das palavras, acontece também telepaticamente. Então as pessoas que têm 3, elas precisam entender a sua energia para que elas possam crescer e prosperar. Então quem tem 3, se quer crescer e quer prosperar na vida, tem que trabalhar a sua comunicação, vai ter que se expor, porque o 3 lembra aquela energia do sol. Então são pessoas que elas não podem ficar nos bastidores, elas precisam colocar o seu rostinho no mundo, elas têm que se mostrar um pouco mais. Tem pessoas que não querem fazer isso, não tem problema nenhum, desde que você manifeste a sua criatividade, que você trabalhe a sua criança interior e as coisas tendem a fluir muito mais. O 3 não veio para ficar fechado dentro de uma caixinha, ele veio para se mostrar. Então, por isso que a gente fala que é a cor amarela que é ativada através do 3. E quando precisa de harmonização, a gente utiliza a cor azul, né, para trazer um pouco mais de centramento para as pessoas que têm 3. E aí então temos a energia do número 4. O número 4 é um número aterrado, a frequência vibratória dele é uma frequência de concretude, é uma frequência de segurança, de planejamento, né? Então assim, como o 4 ele está ligado ao elemento terra, ele traz muito essa necessidade da gente encontrar o nosso lugar no mundo. Quando a gente tem o número 4 em alguma parte da nossa numerologia, a gente precisa trabalhar nosso planejamento, a nossa organização dentro da vida material, né? Buscar a segurança, mas essa segurança ela tem que partir do nosso interno e não somente daquilo que a gente conquista. Então, por isso que as pessoas que têm 4, às vezes, elas estão muito ligadas às coisas terrenas, às coisas materiais, elas precisam de contato com a terra. E isso é muito bom. No entanto, tem que encontrar o equilíbrio, porque o 4, ele está ligado ao nosso chakra básico. Né? Ele está ligado à nossa conexão com a Terra, com o plano material. No entanto, a cor que ativa dentro do 4 é a cor verde, e a cor verde também é do chakra cardíaco. Então, quem tem número 4 precisa trabalhar muito essa energia da esperança, essa energia da cura interior. Assim, essas pessoas têm essa capacidade de manifestar no plano físico aquilo que elas querem dentro do racional. E as pessoas que têm 4, elas precisam, né, buscar essa segurança, mas essa segurança tem que vir de dentro.
Então, por isso, quando a gente trabalha bastante o primeiro chakra, né, para ele estar em equilíbrio, também você vai se desprendendo dessas coisas e você também vai trabalhando o seu corpo físico. As pessoas que têm 4, elas precisam muitas vezes fazer exercícios, elas precisam fazer coisas que estão relacionadas ao corpo físico, massagem, né, tudo onde você trabalha esse físico para que você fique bem fisicamente e automaticamente você consiga trabalhar suas emoções e também o seu mental, tá? Então, quem tem 4 precisa olhar para essas energias. E aí, qual que é o excesso do 4, né? É o excesso de materialismo, é o apego às coisas, né? É se tornar muito avarento, né? Muito apegado às coisas materiais, muitas vezes se tornar muito autoritário, querer ser o dono da verdade. E a escassez do 4 é, às vezes, uma extrema desorganização, aquela pessoa que não tá nem aí para nada, né? Então, o que acontece? Essa pessoa entra em sofrimento, porque o 4 precisa da organização. E claro, a gente tem que olhar as outras configurações do mapa numerológico, mas o 4 ele prospera quando ele está alinhado, quando ele planeja, quando ele pensa no futuro, quando ele se organiza, quando ele tem lá uma poupança, quando ele tem uma carteira de investimentos, né, ele se sente mais seguro. Claro que trabalhar o emocional e as crenças limitantes e as crenças de escassez vão fazer com que essa pessoa consiga crescer e prosperar. Mas o 4, ele prospera construindo um tijolinho de cada vez. São pessoas que têm uma capacidade de construir grandes castelos, mas elas não podem querer as coisas do dia para a noite, porque para o 4 as coisas acontecem de forma estruturada. Então, primeiro a gente alicerça bem a nossa vida para depois a gente conseguir estruturar e crescer. E aí, então, a gente tem a frequência vibratória do número 5, que é uma frequência um pouco mais livre, uma frequência mais liberta. O número 5 está muito ligado aos nossos 5 sentidos, aos prazeres terrenos, digamos assim. Então, essas pessoas que têm número 5, elas precisam sentir a vida, né? Elas precisam sentir o vento no rosto, elas precisam se alimentar com uma boa comida, viajar, conhecer pessoas. O número 5, ele precisa de estímulos, por isso que ele é muito do tato, sentir. E é uma energia mais ligada à nossa sexualidade também, né? Que é uma energia de criatividade, é uma energia que faz com que a gente tenha a capacidade de ir para o mundo. Por isso que as pessoas que têm 5, elas têm uma capacidade para se adaptar com muita facilidade, elas são muito flexíveis, elas são versáteis. Elas também têm em si o poder da comunicação, porque o número 5 ele está ligado ao nosso chakra laríngeo. A cor que ativa o número 5 é um azul claro, um azul Tiffany, que faz com que essa energia do 5 ela também fique harmônica. E o número 5, ele era considerado o éter livre. Então o 4 ele é totalmente aterrado. O 5 é a conexão das coisas materiais com as coisas que a gente não pode tocar, né? Então é também um pouco dessa busca da espiritualidade, né? É esse desprendimento daquilo que é só material e ao mesmo tempo também a gente não cair, não sucumbir aos vícios e a essas buscas, né, que a gente tem aí dentro da experiência material. Então o 4 às vezes é muito aterrado, é aquela energia do certinho. O número 5 ele já é mais rebelde, né? Então é uma frequência de quebrar paradigmas. Mas se a pessoa tá lá no excesso dessa energia, ela se torna aquele chato, ela fica brigando com todo mundo, ao tempo todo ela quer fazer mudanças, ela faz coisas radicais, ela acaba criando problemas, né, com as outras pessoas. Então tem que encontrar o equilíbrio quem tem número 5, porque você não vai muito para a energia da guerra. E aquelas pessoas que estão lá na escassez são aquelas pessoas que não conseguem lidar com a mudança, que muitas vezes ficam muito paradas, né, que a sua vida não anda. Então o 5 ele precisa ser dinâmico. Essa energia que faz com que a pessoa vá para o mundo, ele prospera quando ele se entrega à mudança, quando ele é flexível, quando ele se adapta às diferentes situações. Só que o 5 tem que tomar cuidado para não perder a sua autenticidade, porque essa capacidade de flexibilidade, de se adaptar a diferentes situações, às vezes se ela estiver em desequilíbrio, faz com que a pessoa se perca de si mesma, né? Claro que isso não acontece por muito tempo com o número 5, porque o número 5 tem uma busca pela liberdade muito grande. E a liberdade, gente, é a capacidade de poder fazer escolhas. Então a gente tem que sempre lembrar que é você ter o poder na sua mão de poder fazer as escolhas, de você seguir aquele caminho que você quer seguir. Então o número 5 ele precisa seguir as suas paixões, o seu coração, né? Trabalhar muito o seu chakra laríngeo que fala sobre essa energia da comunicação.
E ao mesmo tempo também o seu segundo chakra, que está ligado aos relacionamentos, né? Que está ligado à conexão com outras pessoas. E aí a gente começa a crescer e prosperar quando a gente tem energia do 5. Então são pessoas que precisam canalizar o seu magnetismo, a sua energia sexual para os seus projetos, os seus sonhos, né? Por isso que tem que tomar cuidado aí com as experiências sensoriais que a vida material nos proporciona. Então são pessoas que elas têm que tomar cuidado com essa questão da energia mesmo, né, sexual canalizada para outras coisas que não seja para aquilo que elas desejam. Então o número 5, quando ele está em desequilíbrio, ele cai para uma energia de vícios, né, a busca por prazer o tempo todo. Então isso faz com que a pessoa perca energia e ela perca o foco das coisas que ela gostaria de realizar. Então o número 5 precisa se centrar em si mesmo e canalizar essa energia de uma forma responsável. E aí então temos a frequência vibratória do número 6, e o 6 ele é um número que representa de alguma forma o equilíbrio, porque o 6 é o dobro do 3, né? Então o 3 é o triângulo, o 6 são dois triângulos, um triângulo para baixo e um triângulo para cima. Dentro das leis herméticas diz, né, que tudo que está embaixo é igual ao que está em cima. Ele é a estrela de Davi, que é o equilíbrio entre essas forças, ele representa a harmonia. As pessoas que têm 6, elas prosperam quando elas ajudam outras pessoas, porque o 6 ele representa o servir. Então, quando você quer prosperar, 6, você tem que estar contribuindo para o todo, mas sem esquecer de si mesmo. Porque uma grande armadilha de quem tem 6, muitas vezes, é querer se tornar o super-herói, o mártir, aquele que quer salvar todo mundo, e acaba se perdendo nisso e esquece que precisa centrar a sua energia. As pessoas que têm 6, elas têm uma energia de alicerce, ou seja, as outras pessoas procuram o 6 para dar conselhos, né, para pedir coisas. Por isso que o 6 ele tem uma capacidade muito grande de se doar, de desenvolver amor incondicional. E o seu calcanhar de Aquiles está muito ligado à família. Então, às vezes, as pessoas que têm 6, elas querem muito ajudar os filhos, os pais, os irmãos e acabam se perdendo. Então, quem tem 6 precisa entender que não está aqui para salvar o mundo. São pessoas que podem sim ser alicerces, ou seja, né, dar um conselho, dizer para as pessoas, olha, eu tô aqui, se você precisar, você pode contar comigo. Mas a sua jornada é sua, siga as suas escolhas, né? Uma vez eu escutei uma frase que tem tudo a ver com o número 6, que a gente não pode curar as pessoas, mas a gente pode amá-las enquanto elas se curam sozinhas. Então quem tem 6 tem que sempre lembrar dessa frase, você não pode curar o outro, mas você pode sim ser exemplo para essas outras pessoas. Por isso que quem tem 6 normalmente busca constelação familiar, as terapias holísticas, né? Porque são pessoas que buscam uma libertação do sistema como um todo, né? São aquelas pessoas, são as ovelhas holísticas da família, são aquelas pessoas que querem fazer uma mudança em si mesmas e que isso reverbere nesse sistema familiar. E isso é maravilhoso, desde que elas abram mão do controle. Porque o 6 gosta muito de ajudar, e aí a sua motivação é o amor incondicional. E às vezes, quando elas estão com energia em excesso, elas se tornam muito possessivas, muito ciumentas, muito apegadas, né? Aí elas ajudam, mas elas querem ver o resultado. E não é assim, 6. Você faz a sua parte e deixa que o outro tome as suas decisões. E também que arque com as consequências de suas escolhas, né? Porque o 6, como ele está muito motivado pelo amor, que às vezes é um amor que está em desequilíbrio, porque foi o que ele aprendeu. Normalmente esse amor que o 6 carrega quando está em desequilíbrio é muito relacionado a uma dependência emocional que ele desenvolve em relação às pessoas ou que as pessoas desenvolvem em relação a ele. Tudo depende de como ele aprendeu que funciona essa questão do dar e receber lá na sua infância. Então, por isso que às vezes é muito difícil para quem tem número 6 dizer não ou, ao mesmo tempo, deixar de ajudar algumas pessoas. Então, 6, encontrar o equilíbrio. Eu sei que não é fácil, mas a partir do momento que você centra mais em você mesmo, em cuidar da sua autoestima, em cuidar do seu corpo, em você estar bem com você mesmo, as coisas vão acontecendo. E o que o 6 precisa cuidar lá dessa energia em escassez? Às vezes é o apego, né, com o corpo físico, com as questões mais da beleza física. Então, às vezes, quem está em falta, né, da energia do 6 está muito voltado para aquilo que ele mostra e não para aquilo que ele é em essência,
né? Então a prioridade do 6 tem que ser muito sentir. E o 6, gente, ele pode estar ligado tanto ao chakra frontal quanto ao chakra do coração, né? O nosso quarto chakra. É a manifestação desse amor incondicional no nosso plano físico. E o 6, ele tem a ligação com a cor azul mais escura, ele ativa essa energia. E também a cor rosa, né? Que ajuda a trazer cura para as pessoas que têm essa energia. E aí então a gente tem o número 7, que tem uma frequência vibratória mais equilibrada, digamos assim. A frequência do 7 é uma frequência de meditação, de introspecção, é uma energia mais voltada para dentro, é uma energia mais introspectiva. O 7, ele está ligado ao nosso chakra coronário, nosso chakra frontal. A cor que ativa o 7 é o violeta. O 7, ele está ligado às verdades primordiais, ele está ligado à perfeição divina. Por isso que as pessoas que têm 7, normalmente elas têm uma busca pela verdade, elas buscam autoconhecimento, elas gostam de metafísica. Mas isso também não é uma verdade absoluta, porque tem aquelas pessoas às vezes que estão totalmente desconectadas dessa energia, porque elas estão muito no racional. Só que o 7, ele tem um poder intuitivo absurdo, se ele souber lidar com essa energia. A gente costuma dizer que o 7 é a janela sem cortina, ou seja, consegue enxergar as verdades que as outras pessoas não enxergam. Então o 7 tem esse poder intuitivo, mas ele também precisa do lado racional, então ele tem que trabalhar os dois lados do cérebro. O 7 é um número muito científico, mas ao mesmo tempo também espiritual. Então, quando a pessoa consegue encontrar esse equilíbrio dentro dela mesma, né, buscar as suas verdades, buscar a sua própria verdade, né, estudar metafísica, buscar autoconhecimento, mergulhar, né, nesses estudos e não ficar somente na superficialidade, essa pessoa vai crescer. Quando ela está com uma energia em excesso, ela pode se tornar uma pessoa muito arrogante, né, dona da verdade, né, achar que sabe mais que as outras pessoas. Então tem que cuidar um pouquinho dessa energia, porque aí também essa pessoa se torna muito autocrítica. Assim como ela critica as pessoas, ela se critica 10 vezes mais. A gente tem que lembrar que tudo nasce dentro de nós. Então, quando a gente está fazendo isso para o outro, é porque para nós é 20 vezes maior essa frequência. Então, quem tem 7, se ele é muito crítico com o outro, imagina como ele é consigo mesmo. Então, tem que cuidar com esse chicotinho aí que fica o tempo todo se criticando e se colocando para baixo. Uma busca de uma perfeição que nunca vai ser alcançada. O 7, ele precisa ter mais tolerância consigo mesmo e com os demais, né? Encontrar a sua verdade, entendendo que cada um tem a sua, que não existe só uma única face dessa verdade, né? Respeitar essas diferenças. E assim esse 7 vai encontrar o equilíbrio. Mas é muito importante trabalhar a sua espiritualidade, né? O seu autoconhecimento, buscar o seu propósito e a sua missão de vida. E quando as pessoas têm 7 e elas querem prosperar, elas têm que se tornar especialistas naquilo que elas fazem. Não importa se você é um advogado, se você é um contador, se você é um cientista, se você é um ator, né? Não importa, você precisa trabalhar a especialidade, você tem que buscar a fundo, você precisa mergulhar nisso, você tem que se tornar especialista, porque a energia da excelência mora na energia do 7 e isso vai te trazer muita autoconfiança para se realizar e prosperar na vida. E aí então temos a frequência vibratória do número 8. O número 8 é o equilíbrio cósmico, né? Formato infinito, tudo que vai, volta. É uma frequência vibratória de lei, né? Então por isso que ele é um número que ele lembra muito a colheita, né? Ele é uma energia do agora. Tudo aquilo que a gente está fazendo nesse momento vai reverberar no nosso futuro. Então, as pessoas que têm 8, elas precisam estar muito centradas na ética, na justiça, né? O número 8 fala muito sobre a gente despertar o nosso poder interior, né? A gente buscar essa conexão com aquilo que é mais profundo em nós, com a nossa divindade, porque a gente manifesta esse poder através, né, do nosso coração. E a ligação do número 8 está muito voltada ao nosso chakra plexo solar, que é o nosso sol pessoal, né? A nossa energia de expansão. Mas também a gente pode dizer que quando a gente manifesta o nosso amor incondicional, a nossa conexão mais profunda com a divindade, a gente também está ativando a energia do 8.
Por isso que o 8 a gente fala que ele pode ser ativado através da cor rosa, né, que é uma cor de equilíbrio, uma cor de amor incondicional, e também a cor preta, né, que representa o poder, o dourado também representa essa energia da riqueza, da abundância, porque o 8 ele tá ligado à riqueza e abundância. No entanto, como ele é um número de energia de lei, ele pode estar lá no excesso ou na escassez. As pessoas que têm 8, elas têm que tomar cuidado, né, para não se tornarem muito autoritárias, muito egoístas, né, muito materialistas. Ou, de outra forma, também estarem totalmente desconectadas dessa energia, muitas vezes apáticas. As pessoas que têm a energia do 8, elas têm um poder de materialização muito grande. O número 8 a gente sabe que é o número da prosperidade. Tem muita gente que quer utilizar essa energia no seu dia a dia, mas eu aconselho, assim como todos os números, você só utilize ele se ele está na sua numerologia pessoal. Por quê? Talvez você vai estar ativando uma energia com a qual você não está sabendo lidar. Então, quem tem 8 em alguma parte da sua numerologia já tem esse poder de manifestar essa energia no seu dia a dia. Você pode sim utilizar o número 8, mas lembrando que ele é um número de energia de lei. Então, se você não sabe lidar com essa energia, pode ser que em algum momento você manifeste ela de uma forma que não seja tão positiva para a sua vida. Muita gente busca essa prosperidade no número 8, mas a gente prospera através dos nossos números pessoais. Não adianta eu querer encher o meu nome, a minha assinatura de número 8 se esse número 8 não está na minha numerologia. Eu não sei lidar com essa energia. E uma coisa que a gente tem que lembrar sempre, todos nós temos um papel dentro desse todo. Não existe acaso no universo. Se eu não nasci com a configuração do número 8, isso não quer dizer que eu não vá prosperar. Vai prosperar sim, só que dentro da frequência vibratória que está dentro do seu mapa. Eu senti a necessidade de falar isso sobre o número 8, porque tem muita gente que busca essa frequência aí no seu dia a dia. Mas ele é um número de lei que tem que ser usado com muita responsabilidade e sabedoria. Então, as pessoas que têm 8, elas têm um chamado muito grande para serem justas, porque se elas se tornam, lá na escassez, manipuladoras e elas não sabem usar esse poder de uma forma equilibrada, elas podem colher coisas muito desafiadoras na sua vida também. Então a gente tem que estar muito relacionado aqui ao que é correto, tá? Principalmente quem tem número 8. E o 8, ele é uma energia do poder cósmico, né? A gente pode dizer que ele é a ligação daquilo que é material com aquilo que é espiritual. Ele também lembra uma energia de equilíbrio que a gente tem lá no número 6, mas no 8 é a manifestação, é a capacidade de manifestar no plano físico, né? As coisas materiais. Porque o número 8 ele também tem que ser muito generoso, ele tem que ajudar. As pessoas que têm 8, elas são líderes, elas normalmente estão em cargos de liderança, elas se tornam empreendedoras, elas têm o seu próprio negócio, porque elas estão ajudando o planeta na energia da prosperidade. Então é importante agir com ética e sempre buscando aí essa conexão espiritual, porque se tiver muito voltado para status, casa, carro, apartamento, né, dinheiro, essas coisas, vão fazer com que essa pessoa se perca da sua essência e aí então o universo vai mandar aí coisas desafiadoras para justamente a pessoa encontrar o seu centro novamente. E aí fechamos então com a energia do número 9. O número 9 é o número que finaliza o ciclo, então as pessoas que têm 9, elas carregam em si uma necessidade, né, de buscar uma expansão de consciência. O 9 é o número da sabedoria, da gratidão, do altruísmo, da compaixão, da conexão com o todo. O 9 são 3 triângulos, né? Tesla falava muito sobre o 3, o 6 e o 9, que todos os segredos do universo estavam entre esses 3 números. Então o 9, ele potencializa a energia da trindade, né? Porque eles são 3 triângulos. Então é uma frequência vibratória muito alta, são pessoas que trazem uma sabedoria dentro da sua alma, que conseguem ensinar e passar o seu conhecimento adiante. Por isso que quem tem 9 prospera normalmente quando ensina, quando passa o seu conhecimento adiante, né? Quando se torna um mestre, quando se torna um mentor, quando se torna um professor, né? Então não importa a área que você esteja, se você é um advogado, se você é um contador, se você é um terapeuta, quando você tem energia do 9, você é convidado não só a trabalhar com o público em geral, mas a passar o seu conhecimento adiante. É assim que a sua vida vai prosperar. Trabalhar com grupos, tudo isso vai fazer com que você brilhe mais. A energia do 9, ela lembra muito a energia da doação, mas essa doação ela vem muito do nosso poder interior, por isso que o 9 está ligado ao nosso chakra cardíaco.
E é um número que ele aceita a vibração de qualquer uma das cores, mas normalmente a gente indica utilizar bastante o branco e o dourado, né, que são cores que manifestam essa energia mais elevada do 9. Ele é um número bastante espiritual, então a gente precisa buscar essa conexão da nossa sabedoria divina, né, com o nosso eu superior. Por isso também a gente pode dizer que o 9 pode ser manifestado pelo chakra coronário também. E depois dos números principais, nós temos os números mestres. Na numerologia, nós não reduzimos o número 11 e o número 22. Nós temos outros números mestres também, mas nesse momento aqui eu vou trabalhar somente com o número 11 e 22. Eu também trabalho com os outros números mestres. Nos mapas eu faço essas análises e também nos meus cursos. Eu ensino os alunos a fazerem esse entendimento sobre os números mestres, mas a gente tem que lembrar que o número mestre, ele está manifestando aqui no nosso plano físico uma energia mais elevada. Aqui numa terceira dimensão não é fácil vivenciar a frequência do número 11, do 22, do 33, 44 até o 99, porque eles estão ligados a dimensões superiores. Ancorar numa terceira dimensão, num planeta de provas e expiações, essas energias não é fácil. Por isso que a gente pode dizer que as pessoas que têm números mestres, elas têm uma missão a mais e elas também vão passar por muito mais provações, né? Porque são pessoas que já trazem em si uma frequência de elevação da frequência energética do nosso planeta. São pessoas que vêm trabalhar de alguma forma, né, na construção da nova era. Então, quem tem número 11 na sua energia, está elevando essa frequência. O 11, ele é um número espiritual, ele representa o despertar do ser, o despertar da nossa espiritualidade. Então ele é uma energia mais elevada, ele está potencializando a energia do número 1 e também a do número 2. É uma frequência muito elevada, né? É uma energia que ela também não é tão fácil de ancorar aqui no plano físico, por isso que tem um chamado espiritual muito mais profundo. E as pessoas que têm 11, elas precisam trabalhar o seu autoconhecimento, a sua espiritualidade, a liderança. São pessoas que elas não podem se prender a dogmas, a coisas e situações. São pessoas que elas precisam elevar a sua consciência, elas precisam ser exemplo para as outras pessoas. Por isso que a gente diz que a frequência do 11 é da liderança mestre, da liderança servidora. São pessoas que elas vêm para liderar, mas elas também vêm para servir. Tem muitas pessoas que têm 11, que elas se destacam na sua vida profissional, elas se destacam em alguma área justamente porque elas precisam ajudar muitas pessoas, elas precisam construir e contribuir para a elevação energética e espiritual do nosso planeta. Não é uma vibração muito fácil de ancorar, mas ela exige, né, muito mais disciplina espiritual, exige muito mais um esforço da pessoa para colocar em prática. E eu diria que a cor que pode ser ativada através do 11 é o prata, né, que está falando sobre essa energia aí de conexão com os mestres. O 11 ele pode ser ativado tanto pelo chakra cardíaco quanto o chakra coronário, chakra frontal, porque está ligado à nossa intuição, e também os chakras superiores que a gente tem de conexão com o nosso eu superior. As pessoas que têm 11, elas precisam buscar essa conexão. Normalmente, quando a pessoa tem 11 e ela não trabalha esse lado da espiritualidade, ela passa por muitos desafios na sua vida até que ela encontre o seu caminho. E aí sim, ela começa a manifestar os seus dons espirituais e as coisas começam a fluir e prosperar na sua vida. E finalizamos então com o número mestre 22, que é uma frequência elevada, ele está potencializando a energia do número 2 e também a energia do número 4. O 22 ele é um número de aterramento, de poder cósmico. São pessoas que têm uma capacidade de fazer um bem para o coletivo muito grande. Se elas estiverem em equilíbrio, elas vão conseguir manifestar aqui no plano físico projetos, situações onde elas beneficiem muitas pessoas. Mas a gente precisa lembrar que muitas vezes, né, não é você só ter um projeto, uma ONG, né, ou só ser um líder. Às vezes você, no seu dia a dia, né, levar essa energia elevada para as pessoas, né, potencializar, manifestar, contribuir para que as pessoas se sintam empoderadas, você já está fazendo o bem para muitas pessoas. Eu vejo muitas pessoas que têm o número 22, que normalmente estão em cargos de liderança, onde elas têm muitas vidas em suas mãos. E se elas souberem utilizar esse poder para o bem maior, elas vão só crescer e prosperar.
São pessoas que têm que tomar muito cuidado com a questão da manifestação e precisam ter responsabilidade com seus dons espirituais, porque não foi por acaso que nasceram com essa configuração do número 22, que traz a necessidade de você caminhar de uma forma ética, justa, né? Sem usar o poder em benefício próprio, sim, sempre para o bem coletivo. Então essas pessoas, elas prosperam muito quando elas fazem o bem para o maior número de pessoas e buscam essa conexão da espiritualidade, porque elas não podem estar voltadas só para as questões materiais, elas precisam buscar essa questão espiritual para prosperar e crescer também. E o 22 a gente pode dizer que ele está ligado aí ao nosso chakra básico, ao mesmo tempo ao nosso chakra cardíaco, a todos os nossos chakras, a expansão de todos eles, os chakras superiores, né? Que vão fazer com que essa pessoa manifeste aqui no plano físico o bem maior e o ancoramento das energias da nova era, né, da expansão de consciência que a gente está trazendo para o nosso planeta nesse momento de transição. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e encaminha para aquele amigo, aquela amiga que também vai gostar desse tipo de conteúdo e ativa o sininho para você receber as notificações quando eu postar um vídeo novo. Te espero no próximo!